Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Leva para Terapia. Depois de um merecido descanso, estamos de volta com convidados muito especiais em 2025 e temas de extrema relevância social. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva e acesse todo o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre diversidade, identidade e sexualidade. E a nossa convidada é a psicóloga e psicanalista Tami Marins. Tami, muito obrigado por ter aceito nosso convite para essa conversa que eu tenho certeza que vai esclarecer muito sobre esse tema. Eu que agradeço pela oportunidade de trazer esse tema aqui para passar realmente mais informações para as pessoas. Então, estar aqui hoje é um momento muito feliz de poder passar essas informações. Tami, hoje em dia se fala muito de diversidade, correto? Mas afinal, o que é a diversidade, né? E como ela está presente no movimento LGBTQIAPN+. Tá? Quando a gente pensa em diversidade, é uma das características mais fascinantes da nossa espécie. E ela abrange uma série de caracteres, como, por exemplo, etnia, orientação sexual, gênero, habilidades emocionais, habilidades físicas e até também experiências de vida. Quando a gente pensa nisso, é uma riqueza que é construída por essas pessoas, que forma essa tapeçaria humana que é única, ali com as suas riquezas de perspectivas e experiências, que traz muita coisa para o nosso aprendizado sobre nós mesmos e sobre o mundo aí ao nosso redor. Só que isso é maravilhoso, né? Mas, infelizmente, não é isso que ocorre perto da gente. E também mundo afora que a gente vê, por exemplo, algumas lideranças mais conservadoras e negacionistas, por exemplo, dizendo que só existe dois, né? Que só é bom dois. E, e assim, com discursos de poder, para exercer realmente poder sobre as nossas identidades, né? Os nossos corpos, a nossa sexualidade. Mas, enfim, isso é um movimento que de tempos em tempos ele vem se repetindo na nossa história. E parece que cada vez volta com mais força. Mas, enfim, você me perguntou sobre como que se apresenta a diversidade dentro do movimento LGBTQIAPN+. Então, a gente já percebe aí pela longa sigla, onde essas letras representam uma identidade e sua orientação sexual, que ao longo dos anos também foi se modificando. Não sei se você se lembra, mas lá no comecinho era GLS, somente gays, lésbicas e simpatizantes. Só que, num determinado momento, algumas pessoas viram que não foram contempladas dentro dessas siglas, né? Tanto é que essas hoje também, algumas, são guarda-chuva para outras expressões, né? Para outras identidades também. A própria bandeira do orgulho. Então, a gente pensa ali, né, da década de 70, que tinha 7 cores do arco-íris. E agora, recentemente, 2021 foi modificada, antes em 2018 Sim. Também teve uma modificação, né? Então é uma coisa que vem crescendo, eu não sei como é que a gente vai fazer com isso, porque mesmo assim não contempla ainda todas, porque a gente está falando de diversidade. Quando a gente pensa em ser humano, a gente pensa em cada um aí com a sua subjetividade, né? E me fala uma coisa, quanto à sua experiência na clínica, as pessoas te procuram para tratar diretamente de questões de sexualidade, como elas chegam lá, né? Que tipo de dificuldade que elas encontram para falar sobre o tema? Tá. Elas sim chegam para falar sobre sexualidade, identidade, mas muitas vezes a queixa ela não vem com esse tema, vem disfarçada de repente de algum, por exemplo, um quadro de ansiedade, como fobias ou compulsões, e aí no decorrer do processo a gente vai percebendo que pode ter um causador nesse sentido de uma identidade ali, de repente, reprimida, de um desejo reprimido, que leva a ter determinados sintomas, né? Então, a coisa vai acontecendo dessa forma, muitas vezes não declarada ali em princípio. E no momento que
que o paciente se dá conta, né? Então, ele vem com uma queixa de ansiedade, de fobia, como você disse, e aí, no decorrer das reflexões, das conversas, ele identifica que isso pode ter a ver com a questão da sexualidade dele, né? Como que segue a sessão deste momento? Porque às vezes a pessoa tem também a questão da negação, né? Sim, Ela sim. fala, não pode ser isso. Ela gera dúvida, né? Ela vai levar para uma reflexão, vai sair daquele atendimento, daquelas consultas, levar para casa, será? Será que é isso que está acontecendo comigo? Como que normalmente segue esses atendimentos? E eu gostaria também que você me trouxesse alguns casos, alguns exemplos da clínica, se você puder dar. Aham. É, muito legal a sua pergunta. Então, muitas pessoas, aí vai de cada um, né? Mas muitas pessoas, ao fazerem contato com esse tipo de conteúdo, elas podem ali se assustar, né? E não querer fazer contato, por exemplo, mudar de assunto, ir para um outro lugar, por não conseguir lidar com aquilo. Então, para muitas gera um sofrimento muito profundo quando isso ali é colocado, quando é refletido, né? Para onde vai o meu desejo? Então, essa é a grande questão, para onde vai? Então, muitas pessoas ficam temerosas, se assustam. Por quê? Porque muitas vezes esse desejo, ele caminha por lugares proibidos, né? Por lugares ditos pecaminosos, imorais, né? De condenação, um lugar sujo, perverso. Então, é difícil, né? Mas para outras pessoas, elas conseguem mais olhar para esse lado. E aí, durante o processo terapêutico, né, eu, como profissional, vou ajudando a conduzir essa descoberta, tentando mostrar outras coisas, enfim, vai depender muito de cada contexto. E quando, voltando, né, quando a pessoa não, eu percebo que não quer fazer contato, então, por enquanto, eu tomo uma outra conduta, né? Como qualquer aí profissional da área. Então, Para quando a deixar gente ele vê sentir à isso, vontade, quando a né? gente vê resistência para algumas coisas, a gente vai caminhando por outros lugares, mas, né, já acendeu um alerta aí e é propício ali para conduzir, E de é comum repente, a pessoa, essa por questão. exemplo, você, na verdade, percebe que há uma resistência da pessoa, vai tratar sobre outros assuntos, e é comum a pessoa mesmo voltar a esse assunto, depois de algumas sessões? Sim, sim. É provável que volte, sim. E até mesmo, às vezes, né, pelo um sonho, a revelação de um sonho, onde você consegue entrar nesse assunto de novo, ali numa interpretação, quando aparece, num ato falho, né? Então, a gente tem aí alguns caminhos para realmente voltar, né? E levar essa pessoa ali rumo ao seu autoconhecimento, que é é o objetivo, né? É um dos principais objetivos aí dentro de um processo terapêutico. Você consegue trazer alguns casos clínicos, assim, que você percebeu essa resistência? Porque a gente está falando de 3 temas aqui: diversidade, identidade e sexualidade. Eu acredito que eles estejam muito intrínsecos, né? Dentro de uma sessão onde você traz esse contexto. Tem algo, assim, algum caso que te chamou mais atenção? Então, a gente estava falando de resistência, né? Eu tenho em mente aqui 2 casos, né? Por exemplo, os 2 de dependência química. Então, a queixa, ela chega ali com uma compulsão por determinada substância ali. E aí, no decorrer do processo, a gente vai percebendo que é uma fuga, né? Então, essa compulsão vem como uma fuga de uma tentativa de realização de um desejo que foi reprimido, né? E aí, quando a gente começa a olhar para essas histórias, em um dos casos era um desejo homossexual, e num outro, o marido sentiu atração por uma outra pessoa da família da esposa e que, de repente, seria inaceitável. Inaceitável para ele mesmo, com os valores que ele tinha, as crenças dele, para a família, o julgamento da família, de repente, se descobrisse alguma coisa, e da sociedade. Então, foi colocado ali para debaixo do tapete, como a gente fala, né? E quando isso, num determinado momento, veio à tona, a gente conseguiu ir tratando, né, dessa questão e, junto disso, a questão da dependência química também começou a ser, eu não queria usar resolvida, Mais mas desvendada, talvez?
desvendado. E assim, Exatamente. quando você fala, na verdade, por exemplo, sentimentos reprimidos, a gente sabe que as questões religiosas, sociais, elas têm um peso muito forte, Sim. familiar, né, como você disse nesse exemplo, elas ficam mais focadas nisso mesmo, esses sentimentos reprimidos, eles são mais por uma questão social, um medo de assumir os seus sentimentos, um medo de se identificar como algo diferente do que até então a pessoa acreditava que era? Sem dúvida, né. E muitas vezes esses valores eles estão enraizados, então ele vem de uma crença religiosa, por exemplo, dentro de uma família, então o que ele aprendeu foi aquilo, fora daquilo está errado, Entendi. né, E ele, então qualquer coisa que ele pensar fora daquela caixa, ele está agindo errado, ele está agindo contra todo uma estrutura mesmo, né? uhum, Que ele aprendeu que seria, na verdade, a correta. sim, e aí vem um sofrimento muito grande, né. E falando assim em sofrimento, me fez lembrar a questão da adolescência, né? A gente fez um episódio sobre a infância que falava sobre esse momento, né, do adolescente estar se despedindo da infância e entrando num novo universo, né? Eu acredito que você também receba lá na clínica muitos adolescentes com conflitos emocionais, né? E que vêm com muitas dúvidas quanto à questão da sexualidade. O que você poderia trazer para a gente, assim, da relação entre sexualidade e adolescência, e ainda eu diria mais, adolescência de hoje, né, dos dias atuais, que é Sim. diferente da adolescência de anos atrás. É. Então, a adolescência, ela é um momento bastante complicado, onde a gente percebe várias mudanças aí acontecendo, tanto biológicas como psíquicas, né, com essas crianças, né, com esse adolescente. Porque ele está fazendo luto, 3 lutos, na verdade, né, da sua identidade infantil, do seu corpo infantil e também dos seus pais de infância. E aí, nesse momento, coisas esquisitas, entre aspas, pode acontecer, né, de comportamento, por exemplo, ora o adolescente ele tá ali, se comportando como uma criança, mais choroso, fazendo brincadeirinha infantil, querendo o colo dos pais, por exemplo, e no outro, pegar uma notícia que acabou de sair e começar a fazer reflexões sobre aquilo, reflexões filosóficas até, então é muito esquisito, né, e é um momento também em que eles costumam refletir sobre questões até então colocadas ou impostas pelos pais e a criar as suas próprias opiniões a respeito. Então, nesse momento tem um conflito, né? Porque ele está deixando ali alguns valores, repensando algumas coisas para ter os seus próprios, né? E seguir a sua vida rumo à sua independência, Tá. né? E é um momento em que a sexualidade aparece de uma forma, eu diria até que gritante, né? Porque, como Sim, você sim. disse, na verdade, existe uma mudança do corpo, né? Os meninos acabam, na verdade, virando homem, as meninas, mulheres, e a gente percebe ultimamente que tem muito nesse público adolescente a questão de eu quero experimentar. Né? Eu quero experimentar. Não experimentei, não posso saber se homem é bom, se mulher é bom. Isso a gente pode dizer que é uma moda, é um ambiente social, isso é uma tendência, né? Para que caminho isso vai ser direcionado, assim, no teu ponto de vista, dentro da psicologia? Tá. Você colocou, o experimentar, então vamos partir desse ponto, né. É comum na adolescência que haja esse comportamento, né, de querer experimentar. O adolescente ele está conhecendo, então ele saiu da infância e ele está conhecendo outras coisas. E a sexualidade vem com essa força total. E aí é um momento também que tem bastante confusão sobre a sua própria identidade, porque de repente pode surgir um desejo ali que não seja um desejo heterossexual, por exemplo, né. De repente, assim, eu sou um menino e eu tô percebendo que esses meus amigos, eu tô sentindo alguma coisa diferente, não sei, me parece que as meninas não são tão interessantes assim, né, ou de uma menina, de repente: "Ah, eu gosto dos meninos, mas eu também gosto das meninas, eu tô sentindo alguma coisa, e olha só, eu tenho algumas amigas que estão tendo essa experiência, eu também quero experimentar". Então, o experimentar na fase é comum, né, não é considerado, nada fora ali dessa fase, né, tá dentro desse contexto, essa experimentação. Mas isso não define,
né? Porque Não aí define. o que define são outros fatores, né? Então, Sim, sim. que vai trazer essa condição de lá na frente se identificar como homossexual ou, de repente, qualquer outra condição dentro da, da sigla, né? Que a Uhum. gente tem como um todo. E me fala uma coisa, você acredita que os profissionais de saúde, eles estão preparados para acolher a diversidade? Não, porque inclusive esse foi o tema, né, de um dos capítulos do trabalho que eu escrevi o ano passado, junto com uma colega minha, Beatriz Sanches, da transexualidade à luz da psicanálise, da patologização ao acolhimento, onde um desses capítulos a gente fala da falta de preparo dos profissionais da saúde para acolher a população LGBTQIAPN+, com destaque aí às pessoas trans e travestis. E eu trouxe aqui alguns dados para falar sobre isso, né, de alguns outros autores que trazem pesquisas para esse trabalho. Então, aqui a gente tem o relatório técnico da Agenda Mais SUS, número 3 de 2023, que é da saúde da população LGBTQIAPN+, elaborado pelo Instituto de Estudo para a Política de Saúde, o IEPS da Humane, e do Instituto Veredas, né, em parceria com o Censo Trans, realizado em 2020, que relata a discriminação e o preconceito que essa população sofre no atendimento da saúde, né? Esse relatório, ele denuncia a falta de preparo dos profissionais da saúde ao lidar com demandas específicas, principalmente do processo transexualizador, né, dentro do SUS, e também do uso do nome social na atenção primária à saúde. Então, por exemplo, aqui, ó, aponta a falta de acesso da população trans aos serviços da rede. Cerca de 96% das pessoas trans e travestis afirmaram ter feito uso de hormônios e tomaram conhecimento dessas medicações por meio de outras pessoas. E somente 4% teve acesso ao processo num serviço ambulatorial especializado. 74% da população de travestis e transexuais participantes desse censo em 2020 relataram que em algum momento eles foram maltratados num serviço de saúde. Esses são dados do Ministério da Saúde do ano de 2023. Com relação à saúde mental, esse relatório aponta que mais de 55% da população declara que a saúde mental em 2021 estava pior do que em 2020. E mais de 54% dessas pessoas foram classificadas com risco de depressão grave. Mais de 47% tinham recebido um diagnóstico prévio de ansiedade, segundo também o Ministério da Saúde. E mesmo assim ainda não são acolhidos com a humanidade que merecem, né? Isso para mim é até uma surpresa, porque você imagina, a pessoa já chega, né, de uma certa forma, até inclusive pelas questões sociais, intimidada, né? Porque o fato é isso, o olhar social intimida. E ao invés de ser acolhida com humanidade, ainda como você diz aí que apresenta o relatório, existe um maltrato, né, um descaso, né, relatável. Assim, e esses relatórios, eles trazem possíveis soluções, né, medidas que podem ser adotadas para que esse cenário se modifique? Então, é a preparação, né, dessas pessoas. Então, precisa uma formação mais qualificada para os profissionais da saúde. Tá. Mas existem centros específicos para atender a comunidade? Por exemplo, tem para as pessoas trans, tem o ambulatório trans, né? Em São Paulo, alguns municípios também já possuem essa base, né, de atendimento à saúde, exatamente, e onde tem ali uma equipe multidisciplinar, já ali declarada dentro de uma portaria, né, para atender essas demandas. Entendi. Então vamos ver se a minha linha de raciocínio está certo, né? O sofrimento das pessoas trans, elas na verdade não ocorre simplesmente por um não pertencimento à questão sexual, né, da identidade biológica dela, mas também por prejuízos sociais, prejuízos éticos, jurídicos. Seria nessa linha que nós devemos pensar? Sim, vai muito além dessa questão, né, Eduardo? Quando ele faz contato aí com uma sociedade onde ele não é aceito,
onde encontra muitos outros obstáculos, e além disso, na própria família, então o sofrimento ele ganha aí uma potência muito maior, né. E eu até disse aqui jurídicos, né, que é a questão do nome social. Hoje há uma dificuldade sobre essa questão de ser olhado pelo nome social? Ainda assim, né. E aí você me fazendo essa pergunta me lembra muito os adolescentes que eu atendi, que com a questão da transexualidade, que era muito difícil nas escolas a aceitação. Então, pelo professor, pelo diretor, por colegas, dentro da área da educação também. Então, a gente falou de área de saúde, profissionais de saúde, mas também em outros lugares, em outros campos, né? Ou Por seja, exemplo, na educação. a pessoa chega e deixa de forma clara que ela gostaria de ser chamada de uma determinada forma, e mesmo assim não há o respeito e a Sim, observação sim. quanto ao desejo dela, à vontade dela. Às vezes até o próprio sistema da escola, um caso que eu peguei. Então, levou toda a documentação ali, mas teve um problema desse nome no sistema da escola. E ali, quando a professora abria, aparecia o nome morto, né? E que causava um constrangimento ali pro adolescente. E fora as outras questões, né? Da questão do banheiro, da utilização do banheiro, que só existe masculino e feminino. Então, o sofrimento que esse adolescente tinha, né, ali nesse ambiente, que causava muito sofrimento. Só para a gente finalizar, nosso tempo está acabando, mas já fica o convite para a gente fazer um podcast só sobre transexualidade, porque eu já Tá. percebi que, na verdade, você entende bastante, foi até objeto, né, da tua, acredito que, dissertação, né? E assim, a gente sabe que todas essas questões de sexualidade, né, a gente vem numa sociedade que vem mudando, muitas coisas hoje não são mais toleradas como antigamente, mas a gente sabe que muitas delas foram vistas como transtornos durante muito tempo, né? Ah, em relação à questão da transexualidade, isso mudou em que ano e de que forma? Tá. É importante frisar, né, que a genealogia da transexualidade, sob a perspectiva do diagnóstico, a manteve por 28 anos na categoria de transtorno mental. E que somente em 2018 que houve uma movimentação a esse respeito, né, uma reunião internacional, e que foi publicado no CID-11 já como é diferente, ela não entra mais numa classificação de patologia, mas é classificada como uma incongruência de gênero, por exemplo. E no mesmo ano, o Conselho de Psicologia, o CFP, ele elaborou uma resolução que estabelece uma norma de atuação para os psicólogos e psicólogas com relação às pessoas transexuais e travestis, contribuindo aí para a garantia de direitos, né, de um atendimento acolhedor, sem a utilização de métodos patologizantes e excludentes para acolher essas pessoas, né? Ela determina, eu tenho até aqui anotado, que os psicólogos e psicólogas, na sua prática profissional, reconhecerão a autodeterminação das pessoas transexuais e travestis em relação às suas identidades de gênero. Isso é uma publicação do Conselho Federal de Psicologia de 2018. Tá. E o conselho, na verdade, ele coloca essa resolução, mas ele faz campanhas nesse sentido, de conscientização dos psicólogos? É feito, sim, ainda acredito que tenha muitos temas aí para serem falados, né? Existe no próprio site do Conselho ali materiais a esse respeito, com essa resolução, com algumas orientações sobre a prática, existem cartilhas dentro do Conselho, né, com determinados assuntos, onde você pode ali consultar, né? E é obrigação do profissional, por exemplo, no meu caso, o profissional de psicologia, estar atento e ter conhecimento sobre isso. Sobre isso. Queria agradecer muito, acho que assim, as informações foram de grande valia, riquíssimas. Já deixar o convite para um próximo episódio para a gente falar só sobre transexualidade. E queria que você deixasse aí o seu Instagram, as suas redes sociais, para o pessoal poder acompanhar o seu trabalho. Tá legal, quem quiser me seguir no Instagram, o meu Instagram, né, é psi_tami com y.marins.
Perfeito. É isso aí, pessoal. Nós estamos acabando o primeiro episódio da segunda temporada. Eu espero vocês aí no próximo episódio. Um forte abraço.